Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Multiplicar. E dessa vez nós vamos falar sobre modelos de negócio e canais de venda. E eu trouxe nada mais nada menos que o Adir Ribeiro, CEO da Praxis, uma das empresas referências do mercado brasileiro nesse assunto. Então, Adir, gostaria que tu se apresentasse pra gente começar esse bate-papo. Caetano, obrigado pelo convite, uma honra muito grande, parabéns pela jornada. A Praxis Business é uma consultoria especializada em modelos de negócios, gestão de redes e desenvolvimento humano. A gente tem 3 pilares, né? E eu vivo no e do franchise e empreendedorismo há cerca de 30 anos, aprendendo, ensinando, compartilhando conhecimento, tentando inspirar aí a vida de empresários nesta jornada de como a gente modela melhor os negócios, como é que a gente acessa mais mercados via estratégia de canais de vendas. É um tema bastante largo e profundo, né? Que eu acho que temos bastante para discutir aqui. E me diz uma coisa, como é que tu chegou na Praxis? Me fala um pouco da tua história, da tua jornada, da tua formação. Falo sim, eu brinco que comecei com um cargo em inglês, eu fui office boy, né? A geração nova que vai escutar isso não vai entender, mas office boy era o sujeito que entregava correspondências, que fazia trabalhos burocráticos dentro de um banco. Eu comecei no Banco Real, que também hoje nem existe mais, mas isso em 1984, 85, e aí me formei em administração de empresas, e aí depois saio do banco, quis trabalhar num programa de trainees, né? Que era um programa que ainda hoje existe, mas que pegava jovens formandos, né, no último ano de faculdade, ou formados, etc. E o programa de trainee era um programa que você passava praticamente o ano inteiro sendo treinado pela empresa para assumir posições gerenciais. Então era um programa que dava um boost na sua carreira, né? Dava uma acelerada muito forte. E aí, quando eu entro nesse programa de trainees, formado em administração de empresas, começo a perceber que eu queria aprofundar um pouco mais esse meu viés de marketing comercial, contato com o cliente. E aí foi na Amil Assistência Médica Internacional que eu entro nesse programa e fui escolhido o primeiro funcionário do projeto de franchising da Amil. A Amil tinha um modelo, antes da Lei do Plano de Saúde, um modelo inovador de acessar mais clientes via uma modelagem de formatação de franquia de plano de saúde. Um negócio bem complexo. E eu comecei a estudar franquias em 93, 94, que é o que eu considero meu início nesse processo, e me apaixonei pelo tema. Me apaixonei pelo tema de franchising, de modelagem de negócio, de expansão de negócio. Porque, como eu vivi muita restrição na minha infância, adolescência, restrição financeira, né, sobre o carinho, sobre os valores, eu tinha muito claro, hoje tenho muito claro, né, olhando para trás, que eu queria trabalhar em negócios de abundância. Não queria trabalhar em coisas de restrição. E aí comecei a estudar esse tema de franchising, fui executivo de franchising, fui sócio de uma outra consultoria de franchising, fui gerente, depois virei sócio, né? E há 14 anos e meio fundei a Praxis Business. A gente atendeu mais de 600 empresas nesse tempo, mais de 1.450 projetos, somos cerca de 40 Praxers, ajudando empresas nessa modelagem de negócio e acesso ao mercado. O ponto de partida foi o programa de trainees, de começar a estudar franchise. E na Amil tinha uma coisa muito legal. Nós, como executivos, éramos treinados, inclusive, para dar aula sobre o tema. Porque o fundador, o falecido Edson de Godoy Bueno, ele dizia o seguinte: poxa, quando você dá aula, é o melhor método de você reter conhecimento, você se desenvolve. Então ele estimulava e pagava isso hora, inclusive, para executivos darem aula dentro da empresa. E essa coisa, a minha vocação de comunicação, né, meu desejo de passar conhecimento num ambiente desse que proporcionava, eu comecei a descobrir que eu tinha uma capacidade muito grande de me comunicar, né? Eu sempre tive muito interesse de compartilhar o que eu aprendi. Tipo, cara, deixa eu te contar umas coisas que eu aprendi para ajudar na tua vida. Isso está dentro da minha essência. A partir daí eu criei uma empresa cujo nome é Praxis, que vem do grego transformar uma teoria complexa em algo prático. Claro que ela não é só minha hoje, eu tenho sócios, mas começou comigo sozinho e é gente que entrega com altíssima qualidade, meus sócios e o time lá da Praxis Business. Quem indicou vocês para nós foi a Lunelli. Cliente nosso. Cliente de vocês, e quem me passou ótimas referências também foi o pessoal da Kili. Outra cliente nossa, todas as empresas aqui de Santa Catarina. E o case também que vocês fizeram na Porto Belo, na Bicalçados, foi fantástico, né? São alguns clientes que a gente tem o privilégio de atender. Claro, cada um em demandas específicas. A gente é muito forte também nesse programa de capacitação de empreendedores, de representantes. Na Lunelli, a gente trabalhou a capacitação dos representantes comerciais. A Lunelli idealizou um MBA de representantes. Eu estou chamando de MBA, mas isso foi em 2018, 2019. Foram 6 módulos, né? Na época era tudo presencial, ainda o remoto ainda não se fortalecia tanto, mas a preocupação da Lunelli
em transformar esses representantes que você conhece com muita profundidade, né? A tua origem ensina isso pra gente, mas é transformar esse representante num consultor de negócios, né? Mais do que um tirador de pedido, que eu sei que isso é uma expressão extremamente antiga, mas como é que ele atende os desejos desses clientes, né? A Lunelli nos provocou nisso, e aí quando vai para Porto Belo Shop foram outras demandas, para Bibi Calçados outras demandas, mas tudo circulando nessa área comercial. Ali a gente falou de um canal que é representante comercial, mas são vários outros canais que existem, né? Quais são os canais que hoje vocês mais atuam e explica um pouquinho para quem está nos assistindo? O canal de venda é uma forma de você acessar o mercado, né? Eu simplifico essa decisão, eu simplifico esse conceito, né? Uma forma de usar, mas assim, você tem revenda, que é um canal em que o empresário compra e revende, que é diferente do representante, que ele só intermedia. Quando eu digo só, não é que ele não trabalha, mas ele não tem a posse, ele não compra e revende, não tem bitributação, etc., mas ele intermedia o processo. Então, o representante comercial é um canal fortíssimo para indústrias, muito usado para vários negócios. Revenda, distribuidores, né, quando você tem, ou atacadistas, quando você tem aí armazenagem, que você tem que fazer distribuição desse processo. E-commerce, que está aí mostrando a participação, o crescimento. Você tem franquias como um dos canais, isso é extremamente importante. Franquia é um dos canais de vendas. E nem todo negócio a gente diz que é franqueável, tá? Eu posso pensar, agentes autorizados, imagina lá na XP, no BTG, os agentes de investimento, né? Esse a gente chama eu posso chamar de agentes autorizados, né? São licenciados que poderiam usar uma nomenclatura de franquia ou não, isso é um outro parágrafo. Aí, em alguns negócios, você tem que tomar cuidado com a legislação. Legislação bancária não permite franquias em geral, então você tem que entender esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, você tem corretores de imóveis que trabalham como franqueados. Você tem corretores de seguros, e o corretor de seguros é um representante comercial, porque ele não compra o seguro e revende. Com Ele certeza. na técnica, ele é claro, mas ele tem SUSEP, ele tem uma série de... O corretor de imóveis, ele tem lá o CRES, ele tem regulamentações específicas, mas você tem hoje no Brasil algumas empresas de imobiliária, a Polar Imóveis do Paraná, a Remax ou Remax aqui no Brasil, que é uma master franquia, que são os corretores que se tornam franqueados, ou uma Prudential, que é um cliente nosso, com os corretores de seguros, são franqueados no modelo de franquia, né, que eles têm master franqueado A, B e os próprios corretores, mas trabalhando como modelo de franquia, mas no modelo de negócio, bem desenhado, com regra, com suporte, não é uma franquia travestida, não, é um negócio de business mesmo, de taxas, etc., que gera mais engajamento dos corretores, né, dos franqueados, em atender o cliente. Eu, por exemplo, a Prudential é nossa cliente, a gente ajudou, só que eu sou cliente da Prudential em várias apólices, né? Tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, né? Tô fazendo um merchan aqui pro Humberto, mas eu tenho muito orgulho de ser cliente Prudential enquanto seguro, né? E então, canal de vendas é uma maneira de acessar o mercado. Uma maneira de acessar. E modelo de negócio? Modelo de negócio é uma complexidade, até no nosso workshop de hoje aqui na Multiplier, eu trouxe a dimensão, são 10 pilares, mas modelo de negócio é a forma como você cria, gera e entrega valor para o seu cliente. E o modelo de negócio, eu digo que modelo de negócio antecede canal de vendas, né? Porque como é que eu vou criar valor, como é que eu vou entregar valor, como é que eu vou capturar valor para a empresa? E para isso, eu tenho que pensar modelo financeiro, eu tenho que pensar modelo fiscal, eu tenho que pensar modelo de marketing, eu tenho uma série de pilares necessários para desenhar esse modelo. Vocês criaram na Multiplier um modelo de negócio com uma proposta de valor muito clara, né? Foram temas que a gente trabalhou aqui. Proposta de valor, que benefícios que eu gero para o meu cliente. Benefício funcional, benefício emocional, benefício de pertencimento, que é um benefício também bastante interessante. Um clube traz um benefício de pertencimento. Uma comunidade, né? Uma comunidade, uma troca de iguais no sentido de tem dores parecidas com as minhas, né? Isso dá um sentido de pertencimento excepcional. Eu senti hoje aqui o dia inteiro o quanto esse clube é ativo, né? Não, a gente vem buscando comunidade, eu acho que é uma grande tendência. A gente conseguiu fazer aqui na Multiplier, eu estou tentando fazer nos nossos outros negócios, mas fazer esse clima de pertencimento não é fácil, a gente tem que estar muito próximo do cliente. Acho que precisa ter propósito muito claro, vocês têm? O comece pelo porquê, o Golden Circle lá de Simon Sinek é muito claro. Aliás, você abriu hoje o evento trazendo, né, o porquê que vocês existem, para depois trazer o como e o o quê. Gosto disso, comece pelo porquê. Eu tenho um artigo que fala disso, os porquês antecedem os comos. Às vezes a gente tenta convencer as pessoas nos comos, cara, mas o porquê tá fraco, né? A gente tem que inverter um pouco isso. Então,
Este sentido de pertencimento nasce desse propósito genuíno. Eu acho que está cada vez mais claro as marcas autênticas. Se não houver autenticidade, a gente talvez não vá conseguir se conectar. Eu tentei trazer um pouco do tema da vulnerabilidade, eu tenho falado, né? No mundo da gestão, eu sou conselheiro de algumas empresas, e quando eu começo a ver gente falando só das coisas perfeitas, eu começo a desconfiar um pouco. Eu quero saber um pouco das cicatrizes também, um pouco menos da perfeição. Claro que é muito legal você postar as suas conquistas, mas eu quero saber da história para você chegar nessa conquista, né? Isso me interessa. É muito legítimo você compartilhar o teu sucesso. Acho isso demais e é merecido. Mas eu tenho falado isso muito com meus filhos. Só tenta entender qual foi a história, qual foi a jornada para chegar aqui, né? Tenta pegar do começo ao fim, porque isso amplia a nossa perspectiva humana e de inspiração também, né? E aí o autêntico, né? O verídico tem que ser muito importante aqui. Não, e eu acho muito legal isso porque muitas pessoas falam só o sucesso. E às vezes pode até ludibriar algumas pessoas. Não é fácil, né? Tu ter sucesso... Parece que você só teve sucesso, né? Chegou ali, tum. Você não quebrou uma empresa, você não tomou uma decisão errada, você não perdeu um cliente, você não ficou com um cliente inadimplente porque você apostou, não usou de repente o score de crédito, você foi na tua intuição, no feeling. Faz parte da vida, né? Não ficou noite sem dormir, não faltou fluxo de caixa, não contratou errado. Mas é essa vida que eu gosto de saber, sabe? Eu acho que essa vida, pode ser que é só desgraça. Não, eu quero o aprendizado. Eu não chamo isso de desgraça, eu quero as cicatrizes, né? Aliás, eu citei, tá no livro do pessoal da Conquer, lá uma frase do Martin Luther King, que é menos perfeição e mais progresso. Porque a gente começa a correr atrás da perfeição, ela cria uma imagem muito distante, a gente começa a se comparar e fica muito... Eu acho que perde. Então, se a gente pensar, ao invés de perfeição em progresso, me faz o sentido de eu estar querendo me desenvolver, de eu estar querendo aprender mais. Eu gosto da jornada do progresso, não da perfeição. E quando tu começas hoje um projeto, eu acho que é muito claro a velocidade que o mercado gira hoje. E eu acho que às vezes o problema não está nem na empresa, né? Está no nosso próprio mindset como empresário, como gestor. E tu falou muito sobre isso, né? De a gente entender que o pit stop não é mais 9 segundos, é 1.8, né? Fala um pouco também sobre isso. Eu fiz questão de abrir com esse vídeo tá rodando na internet aí dos pitstops da Fórmula 1, que eram 9 segundos, que já era assim na década de 90, pô, na época do Ayrton Senna, Michael Schumacher. Cara, 9 segundos era uma perfeição. Hoje o pitstop tá em 1.8 segundos e provavelmente vai chegar em 1.7, 1.6. Então nós estamos falando aí de um tempo que mudou fortemente. E eu acho, né, ou eu acredito, que tem muita empresa querendo melhorar o pitstop em 9 segundos, chegando em 8 segundos, em 7 segundos. E para a gente chegar em 1.8 segundos, e a gente está usando a analogia da Fórmula 1, né, e eu olho para a minha empresa, cara, eu estou longe do pit stop de 1.8 segundos. Tenho plena consciência disso. Mas a gente às vezes está tentando evoluir aqui do 9, 8, 7. Pô, já estou melhor. Cara, mas já tem gente aqui no pit stop de 1.8 segundos. A sensação que eu tenho, Caetano, no mundo que a gente vive hoje, do lifelong learning, alguns talvez tenham feito isso nas suas adolescências, mas lá no metrô em São Paulo, e eu fui office boy lá em São Paulo, andava nas ruas de São Paulo, a gente ia numa estação de metrô, tinha escada rolante, e a nossa brincadeira enquanto jovem, não façam isso não façam isso, mas a nossa brincadeira enquanto jovem era subir uma escada rolante que desce. E quem chegava em primeiro lugar ganhava. Enfim, não me julguem, né? Isso, tô falando na década de 80, não façam isso, não é certo, né? A gente fazia isso na brincadeira, tinha muito menos pessoas no metrô, hoje acho que não dá nem, você não consegue, né? Mas enfim. Qual a analogia que eu quero fazer, Caetano? A sensação que eu tenho do aprendizado é essa, é você subir uma escada rolante que desce num shopping, né? E aí o metrô foi o primeiro lugar que eu vi escada rolante na minha vida. Depois shoppings, aeroportos, todo mundo começou a implantar, né? Isso tem muito tempo. Mas assim, se você subir uma escada rolante que está descendo, se você ficar com os passos, se você mantiver os passos, você fica no mesmo lugar. Se você parar de fazer os passos um pouquinho, a escada rolante te engole. Para você subir essa escada rolante que desce, subir essa escada rolante que desce, você precisa fazer um esforço dobrado. Essa é a sensação que eu estou tendo deste mindset, de mudar um pouco do filtro para tentar entender as coisas numa nova ótica. E não está fácil. Eu disse, né, no nosso workshop, eu estou preocupado com as pessoas de velhas opiniões, não com as pessoas velhas. Não tem nada a ver, porque a maturidade vai nos ensinando um monte de coisa. Mas gente com opinião muito consolidada e muito antiga tem me preocupado. Porque só pelo aberto ao novo, só pela nova perspectiva. E quem está falando tem mais de 50 anos de idade. E é um eterno questionar.
Eu tenho filhos adolescentes, uma filha jovem, um filho adolescente. O meu time tem muita gente muito jovem. Então, mudar as minhas premissas é um exercício de, vou usar aqui um valor da tua empresa, humildade intelectual. Dizer, reconheço que eu não sei sobre isso. Preciso me informar. Você me ajuda? Nesse momento que eu reconheço a minha humildade intelectual e a minha vulnerabilidade, eu me aproximo mais das pessoas. Eu quero relações mais prósperas, mais próximas, mais verdadeiras, mais autênticas. Eu acho que a gente vai encurtar um monte de coisa e a gente vai ser mais produtivo. As relações vão ser mais produtivas, né? Vão ser mais prósperas. E eu acho que uma das maneiras mais fáceis de a gente prosperar é trocar conhecimento. Eu vejo, tu falasse ali do Raul Seixas, né? Eu citei Raul Seixas. Citou Raul Seixas. Eu gostaria que tu citasse aqui também. A música Metamorfose Ambulante, né? De 1970 alguma coisa, 80 alguma coisa, mas não vou saber, mas em 84, 85 eu comecei a curtir, que era, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. De novo, a velha opinião não tem a ver com a idade da pessoa, tá? Perfeito. Eu conheço gente com 50, 60, 70, com 40, com opiniões, com crenças muito jovens, e conheço gente de 20, 30 com crenças muito antigas também. Então, eu não quero trazer aqui para a questão da idade, né? Do etarismo, não é isso. Mas é óbvio que quando você vai ficando mais maduro, mais longevo, você vai cristalizando mais as crenças, né? Elas vão ficando mais arraigadas. Eu acho que o eterno olhar de estar disposto a entender a outra perspectiva, ter esse olhar, né, da outra perspectiva, é que faz a gente crescer. Você traz um ponto de vista que eu não estou enxergando, né? Não tem muito a ver, não tem nada a ver com a idade, né? Tem a ver com querer fazer, querer aprender. O desejo, né? O Bernardinho fala, né? Fica comigo, até quem não sabe, mas não fica comigo quem não quer. Eu me inspiro, o Bernardinho inspira um monte de gente, eu me sinto muito inspirado por ele. Fica comigo, até quem não sabe, mas quem não quer, não fica comigo. Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E a gente conversou no workshop, por exemplo, de tratar os nossos representantes comerciais, que tinha um monte de indústria com um canal representante comercial muito forte. E eu sugeri criar uma matriz Fourbox, a gente sugeriu algumas, inclusive. Com certeza, uma melhor que a outra. Que eu acho que é prática, né? Enfim, bronze, platina, ouro, enfim. Mas uma que eu sugiro muito é lista algumas competências necessárias do teu canal, seja um agente, um distribuidor, um representante, em blocos. Finanças, marketing, gestão, e cita aqui essas competências e faz uma matriz para cada um, se ele não quer ou não sabe. A matriz do querer e saber. Porque como é que eu vou lidar com o meu canal, com o meu representante comercial, se ele não quer uma coisa, se ele não sabe é outra coisa? Se ele já sabe, mas não quer, eu tenho que dar uma medida. Agora, se ele quer, mas não sabe, é outra medida, concorda? Total. Agora, se ele quer e sabe, cara, o que eu faço com esse representante? Quase nada. Porque ele me consome menos energia e eu vou tratar, às vezes, quem está no quadrante aqui embaixo, que eu acho que é um erro. Na gestão de gente, não é só de representante, na gestão de franqueado, que é o que está no quadrante lá em cima, que é querer e saber. Ele sabe, ele quer e sabe. Provavelmente esse cara performa. Como é que eu destaco? Que diferenciação eu dou para ele, né? Eu acho que até em gestão de pessoas e gestão de canais, gestão de franquias, a gente tem que tratar os diferentes de maneira diferente. Até para criar desejo de quem está abaixo querer estar acima. Pô, eu quero isso aí. Eu quero esse patamar. Eu quero fazer parte disso, eu quero jantar, quero ter capacidade de jantar, quero ser reconhecido para jantar com o Caetano, com o time lá, eu quero entrar nesse grupo. O que eu preciso fazer? Um esforço? E agora, o tema principal aqui é a gente reconhecer mais que a gente não sabe aquilo. Ela não sabe fazer um DRE, ela fala, sei. O cara não sabe. Finanças é um tema super complexo, né? Eu brinco que 90% das pessoas não sabem de finanças, 5% mentem que sabem, e somente 5% sabem. Finanças é um tema que precisamos aprender. Eu não gosto de finanças. Mas eu, como CEO, cara, eu tenho que olhar finanças todo dia. Não é a minha paixão. Eu tenho gente na empresa 1000 vezes melhor que eu para isso. Que cuida bem disso. Mas como CEO de um negócio, eu tenho que olhar finanças todo dia. Tu precisa entender, né? Olhar ali e saber o que é. Eu sou apaixonado. Vejo modelagens, etc. Eu falo, nossa, que show. Eu consigo tirar... Eu sou um cara de muita intuição, muito filho. Eu consigo tirar insights de uma informação. Mas se ela começa a ficar muito complexa para eu analisar, eu sou acelerado, eu começo a me perder. Então eu acho que a grande sacada
de uma empresa, eu ouvi essa frase uma vez, eu adoro, contrate gente melhor do que você e deixa as pessoas trabalharem, né? Com certeza. Que acho que é do Steve Jobs essa frase, não é? Steve Jobs, enfim, se não for dele é genial, não é minha. Sim. Não é minha. E Adi, o pessoal procura Praxis geralmente para implantar um modelo de negócios novo, um canal de vendas novo. Qual que é a principal dificuldade quando tu vai implantar um projeto desse? Eu acho que a principal dificuldade é, primeiro, a gente entende, eu como consultoria, eu preciso entender claramente a cultura dessa empresa e as crenças arraigadas que existem lá dentro. Porque, geralmente, quem está querendo implantar um novo modelo de acesso ao mercado, um novo canal de vendas, isso é provocado, às vezes, por uma área, por um filho sucessor, né? Não estou dizendo que só isso, mas geralmente é isso. Então, o desafio para a gente é fazer uma anamnese, fazer um diagnóstico claro da situação da empresa e trazer para um grau de consciência onde eu consigo trazer as tendências, eu consigo entender os novos modelos, consigo trazer benchmarks. Você viu o César falando hoje da Portobello Shop, os modelos de benchmark, ele estava na Europa, ele estava nos Estados Unidos, quando ele pensou o modelo aqui no Brasil, ele falou, cara, isso aqui vai funcionar no Brasil. Tô falando isso 20 e poucos anos atrás. Essa coisa do benchmark, né? Que é uma coisa que a gente faz pouco no Brasil. Eu acho que a gente faz muito pouco. Você aqui estimula essa troca, né? Essas melhores práticas, né? Benchmark é referência à tradução. Então, eu acho que o maior desafio, e aí, respondendo a tua pergunta, é a gente encontrar a viabilidade econômica e financeira desse novo canal. Porque ele mexe com crenças do tipo, a gente tem que dividir os 100%. Quanto vai ficar para o canal novo, quanto vai ficar para a empresa, seja indústria, seja prestador de serviço, é como eu vou distribuir esse 100%. A lógica de 100%. Esta modelagem, ela é bastante complexa por tributação, por uma série de cálculos que tem, que infraestrutura, e deixar este canal sustentável. Porque a simulação, é muito bacana o que a gente fala de cultura, etc., mas se os fundamentos financeiros não estiverem bem definidos, sólidos, adeus a cultura, não existe cultura, né? Então... Tem que ganhar dinheiro, tem que ter lucro. Você sabe que, eu não comentei aqui no workshop, mas eu tenho uma questão pessoal, tá? Eu não verbalizo mais, eu tento não verbalizar, é na primeira pessoa do singular, tá? Eu não verbalizo mais o ganhar dinheiro, porque eu penso que ganhar dinheiro é um verbo que está certo na língua portuguesa, todo mundo fala, mas eu acho que a gente ganha dinheiro na Mega Sena, a gente ganha dinheiro de herança, que é justo, né? Se teu pai, teu avô, tua esposa, marido, enfim. Eu acho que você ganha dinheiro jogando. Eu gosto da expressão em inglês que é make money, né? Fazer dinheiro. E aí o Cortella tem um vídeo conhecido por milhares e milhares de pessoas que ele fala, vaca não dá leite. Você tem que acordar às 3 da manhã, ir lá no estábulo lá e amarrar as patas da vaca, chamar o bezerro para estimular. Enfim, o leite eu não entendo. Já tirei leite uma vez só, foi terrível, né? Mas eu vi meus primos. Mas assim, eu gosto muito do fazer dinheiro, mas é o ganhar dinheiro. Mas que tem um processo ali, tem um job. Tem esforço, cara. Tem esforço. Você tem que acordar 4 horas da manhã para amarrar lá. Eu sei que tem processo automatizado, inclusive tem robozinho que já tira leite de vaca, vários... Mas tem um processo. Mas tem um processo. Então, o Let's Make Money, eu acho que tem um componente que eu acho importante, e a minha brincadeira, e eu uso muito esse vídeo, cara, eu me pergunto assim, né? Como a gente também lida com muito canal franquia, me pergunto assim, essa franquia dá dinheiro? Olha a pergunta que você está me fazendo. Dá para mim um pouquinho aqui, né? Então não dá e não ganha. Então você tem que fazer. O que eu estou só brincando aqui é uma forma didática e pedagógica para, pelo menos que eu gostaria que os meus filhos tivessem a clareza de que o empenho gera desempenho. Que precisam acordar cedo para fazer a coisa acontecer, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Mas, de novo, não tem nenhum erro falar ganhar dinheiro, mas é o fazer, né? Fazer. Então, fechar estas contas, a pergunta original, fazer essa simulação financeira de viabilidade para o canal e para a empresa, em geral a indústria, talvez seja um dos maiores desafios, porque vai mexer com premissas muito arraigadas. E aí, para eu entrar num novo canal, etc., eu tenho que mudar algumas crenças, eu tenho que mudar algumas lentes. Então, nosso papel é tentar pesquisar, trazer benchmark, gerar essa discussão para juntos com o cliente decidir quais são os melhores canais.
Como é que faz para quebrar essas crenças? Isso acho que é a principal dificuldade, né? Muito difícil. A gente trabalhou 4 grandes temas do ano de 2024: performance, produtividade, comportamento e cultura. Está muito ligado com comportamento e com cultura. E comportamento tem muito a ver com a forma como eu enxergo o mundo. E está ligado às crenças que eu fui formatando, que eu fui forjando. Então, sei lá, uma coisa idiota que muita geração traduz: moleque não chora, né? Pô, tá morrendo de dor, não quer chorar. Enfim, se a pessoa trata o filho assim, eu não tenho... Mas, cara, a gente foi sendo forjado numa série de coisas. E o comportamento, ele tem muito dessas premissas. E a gente tem que estar aberto a essa mudança. A gente sabe no RH que a gente contrata pela técnica, mas demite pelo comportamento. Um comportamento inadequado ou uma cultura, um comportamento numa cultura não correta. Então, quando você abre no Multiplier e você traz os porquês e os valores que sustentam, você está com muita transparência dizendo o seguinte: esse é o guarda-reio da nossa empresa. Eu gosto muito dessa analogia de guarda-reio. Cada vez mais, para mim, a empresa, a vida é menos trilho, é mais guarda-reio. O trilho, ou trilha, né? Você vai... Mas tem que ter um guarda-reio aqui. Os guarda-reios são os valores, são os comportamentos esperados. E que tem que vir de cima. Cultura vem de cima para baixo. Eu gostei do que tu falou. Cultura vem de cima para baixo. De baixo para cima é rebelião. Perfeito isso. É forte. Claro que não é só isso. Mas acontece. A gente vê isso nas empresas. Que vem de baixo, que vem num sentido positivo, não é só a rebelião. Mas eu acho que se vem do exemplo de cima, e aí a gente tem humildade intelectual, enquanto a gente está exercendo essa posição de estar numa cadeira de CEO, estar numa cadeira de conselho, né, de conselheiro, que você está ajudando os CEOs, que é difícil pra caramba, né? E cada vez mais humildade intelectual, você fala: caramba, tem um mundão de informação, um mundão de conhecimento novo que eu preciso estar me atualizando. Eu gosto desta jornada, né? O desafio aqui é trabalhar a ansiedade para conhecer tudo isso e para a gente poder assimilar, né, Caetano? E outra coisa que eu achei muito legal que tu falou, da desintoxicação. O infoxication. Infoxication. Fala um pouco sobre isso também. Falo, esse tema não é meu, esse tema é de administração de empresas, depois vou me recordar quem foi o autor, mas a gente vive um mundo da infoxication, da infoxicação, do excesso de informação, né? Tem lá o fear of missing out, lá o FOMO, né? Pô, tô perdendo alguma coisa, ou eu tô recebendo um monte de informação. E eu, em 2014 ou 15, li um dos livros do Cortella que falava de curadoria. E eu vou resumir, né? Bem simplificadamente, que ele falava assim: ou se desempenha, ou se desenvolve a curadoria desse excesso de informação, você não vai dar conta de viver, né? Então é o tamanho do filtro, não sei qual é a largura desse filtro. E aí uma franqueada da Localiza, num dos workshops que eu conduzi lá com os franqueados, de vários, mas a Localiza, essa foi uma franqueada da Localiza, falou assim: Adir, ou você faz o filtro ou você vira o ralo. E eu achei muito forte essa analogia, Caetano. Eu tenho usado ela, pena que eu não me lembro o nome dessa franqueada, porque eu deveria apropriar, né, dar o nome dela, porque eu achei sacada interessante. Então, o infoxication, a gente tomar cuidado para a gente ter capacidade crítica de processar essa informação. Claro que a inteligência artificial está aí, vai simplificar um montão de coisas, vai complicar outras, mas vai simplificar um montão de coisas. Mas enquanto a gente está vivendo essa transição, a gente tem essa capacidade, né, de direcionar a nossa, porque a gente está sendo bombardeado de vários estímulos. A gente está bem com a gente, é fundamental para manter esse equilíbrio, para essa pressão toda que a gente vive todos os dias. De franquia, eu acho que tá todo mundo buscando estar cada vez mais próximo do cliente. E a franquia é um canal que te deixa muito próximo do cliente. O conversar, tu tá junto, tu impactar ele com uma experiência. E mesmo para que talvez quem esteja nos assistindo que pense: poxa, eu nunca vou ter uma franquia, o meu modelo de negócio não é esse, é B2B, sou uma indústria. Mas entender o comportamento do varejo nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, independente de qual seja o mercado. Concordo plenamente contigo. Você abriu o workshop falando disso e eu concordo plenamente, porque no final do dia, se você não entrega para o cliente final, alguém está entregando para o cliente final. Então eu preciso entender, né, o tal do customer centricity, ou foca no consumidor, ou a hiperpersonalização, né, entender, né, o modelo de franquias. Eu acho que vale citar, o Brasil hoje é o 4º país do mundo em marcas franqueadoras, mais de 3.300 marcas, é um benchmark. A feira de franquias da Associação Brasileira de Franchise aconteceu em junho de 2024, finalzinho de junho, né, hoje que nós estamos gravando, aconteceu na semana passada, tinham mais de 60 mil visitantes, 4 dias de feira presencial. Mais de 400 expositores,
Poxa. 60 mil, 65 mil pessoas, o número oficial eu não tenho ainda, mas está em torno disso, foram visitar para comprar uma franquia, para investir numa franquia, a maior parte para investir. Então a franquia ela tem alguns benefícios que ela permite o acesso ao consumidor final para essa marca. Você pode ter ferramentas e deve ter processos para capturar os dados dos clientes para poder fazer ofertas hiper personalizadas. Os dados são importantíssimos e a franquia no Brasil, a gente tem visto um benchmark muito forte. De novo, não estou dizendo que tudo que é franquia dá certo, mas as franquias têm uma taxa de sucesso muito maior do que negócios independentes. Ou a taxa de insucesso é bem menor. Por quê? Porque organiza processo, organiza conhecimento, transfere know-how e transfere know-why. O porquê do conhecimento, não é só know-how. O how é o como. Mas trouxeram também know-why, do porquê desse conhecimento. Então, são modelos que vêm estudando a Associação Brasileira de Franchise, né, eu participo lá, faz isso, tem muitos workshops colaborativos que fazem os franqueadores trocarem muita informação entre si. Então, tem as regionais, tem comissão de fornecedores, comissão de transformação digital, tem muitas comissões que estimulam comunidades. E a franquia, ela ensina bastante nessa forma de acesso. Agora, existe franquia de B2B também, franquia de escritório de venda, franquia porque o que importa na franquia é o jeito e a cultura como você trata. A franquia tem lei, né, tem uma lei específica que obriga o franqueador a algumas condições. Então, por exemplo, para você virar franqueador, você tem que construir lá um contrato de franquia e uma circular de oferta de franquia, que é um documento que você tem que entregar, estou simplificando aqui, para um candidato. Então, o Caetano quer comprar uma franquia da minha empresa. Antes de você tomar uma decisão, eu tenho que te entregar um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, a lei obriga. E esse documento fala quem são os fornecedores, balanço da empresa franqueadora, quem são os franqueados que se desligaram nos últimos 24 meses. Ela dá uma série de informações. Chama-se COF, ou Circular de Oferta de Franquia. De novo, estou sendo muito rápido e superficial aqui. Mas já, o capítulo legal. É muito mais amplo, né? E se preciso for, convide um advogado que vai falar com muito mais propriedade do que eu. Não sou advogado, mas eu sou um consultor que vivo muito tempo isso. Então a franquia tem ferramentas que ajudam a dar mais transparência no negócio. E principalmente a capacidade deste franqueado acessar o consumidor final. A marca consegue capturar muita informação e estar mais próxima. Os tais projetos de Direct to Consumer, ou D2C, né, que é a empresa indo direto para o consumidor, é um movimento que uma parte da indústria vem fazendo há alguns anos. Não é fácil. O César na Portobello contou que como é que foi esse processo, né, que eu chamo muito do outside in, que é olhar de fora para dentro, né, que eles chamam de modelo integrado. Então a franquia traz estes benefícios, mas de novo, em momento algum eu usei o workshop para dizer franquia é o melhor canal, todo mundo tem que seguir, não. Nem todo negócio é franqueável e compete, tem que fazer a modelagem de negócio e saber na modelagem financeira se tem margem para todo mundo. Esse franqueado vai investir 500 mil dinheiros, 700 mil dinheiros, qual a previsão de retorno dele? Quanto ele precisa vender? Que suporte você vai dar? E a franqueadora tem que fazer um business plan do seu negócio também para dizer o seguinte, eu vou ter 200 franquias. Em quanto tempo eu vou fazer dinheiro como franqueador? Porque eu continuo vendendo meus produtos, mas eu me torno franqueador. É um outro negócio que eu lido com os franqueados, né? Que são empresários interdependentes. E como é que a gente faz para não ter conflito ou confronto de canais? Boa, você lembrou Eu gostei do termo. É o termo da filosofia. Eu li num artigo do Leandro Carnal. Então, não fui eu que criei, mas eu me inspirei nele, e quem me acompanha nas palestras ouve isso, tem até um slide. Os conflitos são necessários para evitar os confrontos. Segundo a filosofia, conflito é o embate de ideias, de perspectivas. Confronto é guerra, é arma, é tanque. Eu invado. Eu pego meu contrato e tiro de você. Isso é confronto. Então, o conflito é o embate de percepções. Em canais, o slide que eu mostrei lá e a turma ficou bastante apreensiva, é assim, não dá para ter... Assim, a definição é mais simples, ou você está tendo conflito ou você não está cobrindo todo o mercado. Agora, se o teu modelo de negócio, teus modelos de distribuição é só conflito, então você está com muito problema. Né? Então vamos pensar lá os home centers em detrimento de uma Portobello Shop, e aqui eu vou parafrasear o César, né, com as minhas palavras, obviamente, mas em que ele deixa bem claro que no momento que ele abre uma Portobello Shop, que tem um mix exclusivo, né, tem uma relação com os especificadores, são os arquitetos, que participam, segundo ele, cerca de 80% do faturamento, especificadores, os influenciadores, eu vou chamar. E a Portobello Shop, que tem uma exposição de produto, e segundo a Portobello, são perfis de clientes diferentes. Em algum momento há uma intersecção. E o que a empresa tem que fazer? Não tem que extinguir os conflitos, tem que gerenciá-los. Então, eu acho que
fácil, muito fácil de falar no podcast, eu sei disso. Muito difícil de gerenciar na prática. Mas muitas vezes, Caetano, uma coisa que eu tenho aprendido é que as pessoas que reclamam do conflito, isso acontece com o representante, com o distribuidor, com o franqueado, isso acontece com todos os canais. Quais são os principais conflitos? Só o pessoal... Política comercial, produto, território. Território, quando o digital entrou, invadiu, né? Então, os principais conflitos são relacionados a isso, a política de preço. Então você está dando um desconto para esse canal que você não dá para mim. Então, mas o que eu ia só concluir um raciocínio antes é muito mais baseado em medo do que em dados. Tu vai abrir mais uma loja aqui. Claro que isso precisa ser feito bem pensado, mas a gente tem que ter mais dados sobre isso. O que a gente tem visto? Estratégias, eu citei vários exemplos de representantes comerciais que viraram franqueados de marcas, que já conheciam o produto, ou canais multimarcas, o sujeito vendia várias marcas e uma das marcas ele tinha muita identidade, essa marca desenha um modelo de negócio. A Lupo, para mim, aconteceu muito isso. A Lupo, antes de virar a franquia, e tem quase 1.000 aí no processo como um todo, e tem multimarcas, e eu mostrei o slide do valor econômico, não é nenhuma informação de dentro, mas que multimarcas representam mais de 70% do faturamento, segundo o valor econômico, em 2023. Esse dado é de 2023, não é de 2024, quando a gente está gravando. Mas 27% representava o canal de franquias. Mas muitos eram lojistas multimarcas ou representantes comerciais que abriram lojas exclusivas Lupo no formato de franquia. E aí, você começa a olhar e começa a ver a venda dos canais, você abre uma loja exclusiva aqui, o outro canal começa a vender mais. Ele falou isso, chocou todo mundo. Ele falou isso, chocou todo mundo. Não é imediato, mas é importante a gente ter essa dimensão. Construção de marca, né? Construção de marca, essa exposição de marca que o canal dá, é uma vitrine, literalmente uma vitrine fundamental. Quando eu integro o e-commerce com a loja física, e eu pego clientes com fidelidade, que eu tenho modelos de fidelidade, de cashback, de promoção, de relacionamento hiper-personalizado, o consumo desses clientes aqui é 3, 4 vezes maior que o consumo de um cliente tradicional. Esses programas de retenção vocês fazem também? Por exemplo, cashback, programas para gerar retenção da base de clientes. Existe alguma coisa? A Praxis Business não trabalha efetivamente com isso. Tem outras empresas, tem soluções tecnológicas com consultoria que funciona bem. O que a gente faz muito é programa de gestão de consequência para os canais, chamados programas de excelência. Entendi. Programa de meritocracia, né? Então ele se torna bronze, prata, ouro, platina, platinum, enfim. A gente cria programas para gerenciar os canais, sejam representantes, distribuidores, revendedores, franqueados. Então um programa de excelência é uma ferramenta muito boa que mistura duas coisas: esforços e resultados. Um programa de excelência bem montado, ou como eu chamo, um programa de premiação e reconhecimento, antes do programa de excelência. O programa de excelência às vezes se torna um pouco complexo. Premiação e reconhecimento. Então eu mensuro esforço, você acessa a nossa plataforma de AD toda semana, você participa das lives, você manda teus gerentes para não sei o quê, você segue aqui os 7 princípios da venda que a gente pede para seguir, você tem uma cobertura de estoque XPTO para os produtos ABC, então isso eu chamo muito de comportamentos. E os resultados, né, a parte de resultados são os quantos? Venda, ticket médio, peças por atendimento, conversão, enfim. Então, cruzar resultado que é quanti, com esforço, quali, dá uma lógica de programa de excelência. E o quali, geralmente, tem um peso de 40% e o quanti 60%. E sai do achismo, né? Sai do achismo. E aí eu crio uma segmentação, porque, poxa, tem franqueadoras, por exemplo, que vão abrir uma nova franquia, só oferecem para quem tem nota X no programa de excelência. Só renova contrato de franquia, de repente, isso tem que estar no contrato bem definido, se você atingir X% do programa de excelência, que é sempre uma base 100. E aí, é sempre uma competição da loja ou da unidade com a própria unidade. Porque eu não posso, eu moro numa cidade chamada Valinhos, tem 115 mil habitantes, eu não posso me comparar com uma loja na Oscar Freire, lá em São Paulo. Mas eu tenho que comparar a loja de Valinhos com a própria loja de Valinhos, eu tenho que criar métricas de crescimento em relação a mim mesmo. A região ou o segmento que tu está atuando. Segmento, enfim. Então, e o programa de excelência pode ser uma ferramenta de gestão muito boa, que é um pouco dessa meritocracia, mas, de novo, não está na sua pergunta, né? São os cashbacks, etc, que são fundamentais. A gente está falando dos canais. Isso tem sido fundamental para parametrizar a gestão dos canais. Para dizer o seguinte, o que é bom para a nossa empresa é isso aqui.
siga isso aqui. Essa é a nossa cartilha, esse é o nosso playbook. Ou seja, tem muita coisa que pode ser feita para uma empresa melhorar a performance, elevar os resultados. E dá para fazer o programa de excelência para canais, para um representante comercial. Uma coisa que tu falou legal... E dá diferenciação para eles, né? Pô, o cara segue tudo isso aqui, pratica isso aqui, vende o estoque do jeito que a gente quer. Cara, tem que dar um tratamento diferenciado para ele. Não, a gente podia ficar aqui falando por horas e horas, mas eu queria até para encerrar um tema que também chamou bastante atenção, foi o plano de sucessão do Boticário. Excepcional. Esse é um benchmark mundial, até onde a gente sabe, eu não pesquisei 100%, óbvio, do mundo, mas assim, é benchmark mundial. A Praxis Business contribuiu numa pequena parcela, que fique bem claro, a gente construiu a prova no início da prova de finanças que os sucessores precisavam passar, mas é um programa, e veja, o Boticário é uma marca longeva, com 77, vai completar 50 anos, aí mais de 40 anos. E assim, você tem a segunda geração assumindo. E o que é o programa de sucessão? É, minha perspectiva, minha visão, é preparar o programa, treinar, avaliar estes sucessores. Eles têm direito ao negócio, isso ninguém está dizendo, mas eles podem não ser aprovados como operadores daquele negócio. Uhum. Então tem um programa de sucessão que avalia perfil comportamental, aderência aos valores, tem uma série de provas, de avaliações, tem um processo de avaliação, e aí certificam esses sucessores. Então você só pode assumir como sucessor se você for aprovado pelo programa. E tem gente que é reprovada, tem um segundo ano, tem que fazer uma nova prova, tem que passar por um novo processo. O que o Boticário quer com isso? Longevidade nos negócios. Quer dar tranquilidade e garantia para as famílias que investiram, que muitos começaram, e com orgulho, como sacoleiros do Boticário. Sacoleiros, e não tem aqui, quando eu falo sacoleiro, não tem nenhum demérito ao que eu estou falando, pelo contrário. Empreendedores que iam lá, compravam e iam revender nas suas regiões. E aí o Miguel Cris, né, depois do Arthur, foram formatando esse canal, virou um case de sucesso, mais de 3.600 operações franqueadas no Brasil, com venda direta. É que o sacoleiro é o apelido da venda porta a porta. Da venda porta a porta, do sujeito que vai lá, compra, coloca tudo. Então, é porque senão alguém escuta isso, nossa, ele tem preconceito. Zero, para mim, olha quanta história, quanto legado, quanto patrimônio foi construído com estes pais desses sucessores que eram sacoleiros. É neste contexto, então é elogiosa a minha fala, tá? Por favor. Com certeza. E ali... Ficou claro o programa de sucessão? É assim, tem várias métricas. E eu acho legal que é a contrapartida também, né? Eu acho que tu falou também que um cara que é AAA, um cara que é muito bem avaliado, ou tem um bom volume com o Boticário, ele tem uma certa obrigação de ter um sucessor. Eu acho que todos têm a obrigação de ter sucessor. Ah, todos têm. Todos têm a obrigação de ter sucessor. O que eles têm é uma segmentação no atendimento aos franqueados, parece que são 4 níveis, enfim, e que eles trabalham soluções customizadas para cada dimensão, que é a segmentação, que é a clusterização, né? Uhum. Então tem gente que, sei lá, tem 50 operações, tem gente que tem 20 operações, não é só a quantidade de operações, né? Mas tem gente que tem 2 operações, são necessidades distintas, né? Mas o processo de sucessão, até onde eu sei, ele funciona para todo mundo, porque é longevidade, né? É o tempo, e eu acho bacana que a marca franqueadora, e isso é um tema que o franchise brasileiro vai precisar incorporar rapidamente, porque é um franchise mais longevo. Então a gente vai ter que se preocupar em ajudar esse processo de sucessão, ou seja, franqueados que construíram história, vem uma segunda geração, que não necessariamente é filho ou não, tá? Claro, o maior modelo está relacionado a filhos, mas pode ser um sobrinho, pode ser um gestor. Pode ser uma gestão profissional. Pode ser uma gestão profissional. Enfim, eu acho que é importante a gente ter clareza sobre isso. Aliás, o Arthur Grimbal, na última vez que eu encontrei com ele, e é rápido, ele um dos sócios foi presidente do Boticário, depois foi para o conselho, enfim. O Arthur Grimbal, eu encontrei com ele e falei, pô, vocês cresceram 30% esse ano de uma base gigante. Falou, Adir, gestão é distanciar do muro. Falei, como assim, Arthur? Aliás, o Arthur Grimbal que faz o prefácio do nosso primeiro livro. Como assim, Arthur? Gestão é distanciar do muro? Não, tu tá na gestão. Você tá caminhando, o muro tá chegando. Você tem que ficar criando coisa para distanciar do muro. Eu adorei essa expressão. Eu gosto dessa simplicidade. Ou seja, cheia de sabedoria, né? O que a gente faz tem um fim. Tem que distanciar do muro, cara. O muro tá chegando. Novo. O muro tá chegando. Então, quando ele pensou o canal de venda porta a porta na mão do franqueado, isso há 10, 12 anos, cara, e o número de participação hoje que tá só na mão dos franqueados. O canal porta a porta, eles criam um novo business, o revendedor porta a porta não é atendido na loja Boticário, é atendido numa central de distribuição. Eles têm que criar um novo business, uma nova competência. O que eu gosto da visão do Boticário, e eu coloquei isso na palestra, o Boticário está numa prateleira de franqueador que pouquíssimas marcas no Brasil estão.
pouquíssimas marcas no Brasil estão nessa mesma prateleira. Eles têm uma antevisão, eles enxergam o muro antes de muita gente e vão criando mecanismos dessa forma. E eu acho legal que é um negócio com um propósito, né? Porque ele evolui o parceiro, ele evolui quem trabalha com ele. Há um interesse muito autêntico nessa relação. Claro que deve ter desafios e problemas como qualquer marca os tem, mas eu acho que tem uma forma muito autêntica, muito próxima, muito verdadeira. E acho que assim, quanto mais transparência, mais regras de negócio claras, e ele como franqueador proporciona conhecimento para esses franqueados, então fica comigo, até quem não sabe, mas quem não quer não vai ficar comigo, né? E acho que é papel desses franqueados também se demonstrarem que querem, né? Porque você não consegue, dificilmente você consegue abrir uma franquia hoje de Boticário, tá tudo na mão dos franqueados, eles já conhecem os franqueados. Eles já sabem, os caras respiram as regras, respiram os princípios e, mais ainda, tem comitês que ouvem muitos franqueados e vão acertando as coisas. Adir, te agradeço demais por ter vindo aqui. Foi uma aula, tu surpreendeu, superou todas as nossas expectativas e dos nossos participantes e espero criar uma oportunidade para tu voltar, quem sabe a gente fazer alguma outra coisa junto e te agradecer mais uma vez aí pelo teu empenho, foi fantástico, cara. Obrigado por tudo. Obrigado pelo convite, eu me senti muito desafiado quando você me acessou. Parabéns pela tua jornada, é encantadora a jornada empreendedora, a forma como você lida, a forma como você coloca o cliente e as pessoas em primeiro lugar. Isso tem que inspirar a gente. Eu gostei muito de participar aqui e obrigado pelo convite dessa conversa aqui. Se deixasse, a gente ficava falando. Aí é longe. Obrigado, viu? Parabéns aí de novo. Obrigado pelo convite. Muita honra. Valeu. E pessoal, vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado. E em breve a gente vai estar liberando mais um episódio aí para vocês. Um abraço e até a próxima.